o estudo da função seno e sua representação gráfica. Bom, então primeiro vamos raciocinar aqui. Dado um número real, x, a gente pode associar a ele o valor do seno de um ângulo ou de um arco. Sendo que esse x vai estar em radiano, né? Certo? Por isso o nosso trabalho de trabalhar com radiano, fazer essa conversão, tá certo? Então aqui vamos supor um número real aqui, tá certo? Um número real aqui, x1, um valor x em radiano, um outro valor em radiano, pegando os valores mais conhecidos, e outro valor em radiano. Então a gente pode associar a cada um desses valores o valor do seu seno, certo? Usando y igual a seno de x. Então, usando y igual a seno de x, eu posso associar a esse x1 o valor do seno dele. No caso aqui, como a gente não sabe quem é x1, então eu vou dizer que é seno de x1. Mas eu posso associar a esse π sobre 3, se você tiver dúvida, π é 180 dividido por 3 dá 60, então seria seno de 60. Aí seno de 60, quanto é que é? Raiz de 3 sobre 2, né? Aí você coloca aqui, Aí esse outro x aqui, π sobre 4. Π sobre 4. Quem é o seno de π sobre 4? Se você não lembrar, né? Converte mentalmente em grau, né? Π é 180, 180 dividido por 4 dá 45. Então, seno de 45, que é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Aqui, seno de π sobre 6. Π sobre 6, se você não conseguir na hora ver quem é π sobre 6, você converte mentalmente, por isso que eu trabalhei aquelas conversões. Mentalmente, 180 sobre 6 dá 30, então é seno de 30, que é 1/2. E assim sucessivamente, tá certo? Para cada x real, desde que x esteja em radiano, você vai ter um correspondente. Tá certo? Alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui quem é. Bom, deu para entender essa associação aqui, gente? Para cada número real, x, esse x em radiano, você vai ter um correspondente, que é o seno deste ângulo, desse x. Deu para entender isso? Todo mundo entende isso aqui? Essa associação? Esses que receberam os valorizinhos, gente, esse aqui, o R, na função, ele é chamado de domínio. E esse que recebe os correspondentes são chamados de contradomínio. Então, esses que recebem correspondente, qual foram os reais que receberam, né, correspondência? Foi o raiz de 3 sobre 2, que aqui a gente trabalha em decimal, né, para ver quanto é que dá. Raiz de 2 sobre 2, 1/2, e assim sucessivamente. Esses que receberam as correspondências são chamados de imagem. Então, isso aqui é o conjunto imagem. O domínio são todos os reais, qualquer x real, né? Onde representa a medida de um ângulo em radiano, você vai ter um seno para ele. Como a gente já viu, tá certo? E estes senos que você vai ter correspondendo, eles vão estar no conjunto imagem. Então aqui é o domínio, contradomínio, e esses que receberam as correspondências, porque nem todos os reais vão receber correspondências, né? Aqui, por exemplo, vai ter um número, sei lá, menos 20, não vai receber correspondência de ninguém, porque seno de ninguém vai dar, não tem nenhum ângulo que o seno dê menos 20. A gente vai ver que o seno, ele varia entre 1 e menos 1, né? Então só vai ser chamado de imagem aqueles que receberam a correspondência. Não sei se deu para entender. Deu para entender, gente, o que eu estou querendo dizer? Pronto. Então, tranquilo até aqui. Podemos seguir, né? Então, veja. Para cada valor real de x, aqui, esses são os x, tá certo? E esses são os y. Para cada valor real de x, existe sempre um único valor real para seno de x. Então, para cada x real que eu atribuo aqui, x sendo a medida do ângulo ou do arco em radiano, eu sempre vou encontrar um seno correspondente. Então, estes senos correspondentes é que são chamados de imagem, tá certo? Então, nós dizemos o quê? Nós dizemos que a função seno é uma função real de variáveis reais. Aqui, os seus valores são reais,
que associa a cada número real x, né, que é a medida de um ângulo, né, em radiano, o valor de seno de x. Então, cada valor real x sendo a medida de um ângulo ou de um arco em radiano, ele vai ter um correspondente seno de x. Está dando para entender, gente, aí a função seno? Como é que ela está definida? Tranquilo todo mundo? Ninguém falou nada? Podemos seguir? Professor, o senhor repete, por favor, Repito. só essa última parte, função real. Isso. Essa última parte, né? Veja, função real. Função real é justamente isso, ó. Uma função real de R, que o domínio é real, em R, porque o contradomínio também é real. Eu vou pegar um número real, vou jogar ele aqui na função, na lei que define a função, e vou obter um número real. Por exemplo, eu pegar um número x aqui real, qualquer, desde que esse x seja a medida de um ângulo ou de um arco em radiano. Por isso que a gente trabalhou com radiano. Então, eu pegando o seno de qualquer x real, sendo a medida de um arco em radiano, eu vou obter um valor aqui, correspondente. Tá certo? Lembrando que aqui está π sobre 3 radiano, mas π em número é 3,14, não é isso? Então seria 3,14 dividido por 3, vai dar 1 e um quebradinho. Então aqui seria esse número decimal, 1, alguma coisa radiano. Aqui, ó, π sobre 4. Π é 3,14. 3,14 dividido por 4, né? Dá um decimal aí em radiano. Então, para cada número que eu pegue aqui, sendo a medida de um ângulo em radianos, eu vou ter um correspondente aqui. Só eu pegar seno deste ângulo. Então, é isso que está dizendo. A função seno é uma função real, de variáveis reais, que associa a cada x real que você colocar aqui, ele associa com um seno de x. Então, qualquer número que eu coloque aqui, eu pego o seno deste valor, aí eu vou ter um valor correspondente aqui no conjunto imagem. Deu para clarear mais? Deu, agora eu entendi. Certo. Seguindo aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos dizer aquilo que a dúvida, Camilo, que você perguntou, ó, o que eu falei aqui, ó, f de R em R. R aqui, ó, do domínio, em R, que é o contradomínio, tá certo? A imagem são os que recebem a correspondência. Que nem todos os números reais vão receber correspondente, né? Só os que recebem correspondente é que são chamados de imagem. Seguindo, a gente... Vamos agora colocar isso num gráfico, né? Que é o objetivo. Pegar essas ideias todinhas que a gente teve e colocar num gráfico. Um gráfico de uma função. Da função seno, no caso, tá certo? Então vamos pegar como primeiro exemplo a função f de x igual a seno de x. Faltou aqui uma setinha aqui, ó. Deixa eu botar. É isso. Pronto, tem alguém? Então vamos lá. Aí aqui, ó, primeiro exemplo. Construir o gráfico de um período, vou falar o que é período daqui a pouco, da função f de R em R, que é aquilo que a gente falou, né? Domínio real contra domínio real, dada por f de x, podia ser y aqui, tá certo? Y igual a seno de x, ou f de x igual a seno de x. Bom, como é que a gente constrói o gráfico de uma função assim, fazendo manualmente, né? Porque já existe programas de computador que faz. Vou mostrar para vocês hoje, né? Daqui a pouco, programas que faz. Mas é importante a gente saber e compreender como funciona, né? Porque senão o programa vai jogar lá, a gente não vai saber ler, não vai compreender. Então, para a gente construir um gráfico da função seno é simples. Na maioria dos gráficos que a gente faz usando uma tabela, não é isso? Vocês já fizeram gráficos usando tabelas. Como é que a gente faz na tabela? A gente atribui um valor a x, usa a lei da função, né? A lei da função, se for seno de x, ou se for uma função do primeiro grau, uma função quadrática, usa a lei da função, calcula o correspondente f de x. Né? Então a gente faz assim, até no Excel, não sei se vocês já fizeram um gráfico no Excel, como é que a gente faz um gráfico no Excel? A gente pega uma tabela que tem os valores que a gente quer representar, seleciona aquela tabela
E a partir daqueles valores que a gente selecionou na tabela, você vai lá inserir gráfico e pede para inserir o gráfico correspondente aos dados daquela tabela, né? Então, no Excel, os gráficos eles estão associados a uma tabela. Certo? Então, aqui é a mesma ideia. Vou pegar uma tabela, no caso aqui, pegar uma tabela em 2 etapas. Às vezes, a gente tem que construir a tabela em 3 etapas ou mais etapas, tá certo? Aqui em 2 etapas. Como vai ser essas 2 etapas? Vai ser simples. Nós vamos atribuir valores convenientes para x. Você diz, Antônio, como assim valores convenientes? Eu vou atribuir a x valores que eu saiba calcular o seno dele de cabeça. Estou entendendo? Por exemplo, eu posso atribuir a x um valor que eu saiba o seno como se for um π sobre 3. Aí eu sei, né, que é 60 graus. Um π sobre 4. Um π sobre 2. Um 2π. Um valor que eu saiba o seno logo de mentalmente, sem ter que ir para uma calculadora, nada. Estão entendendo? Aí depois que eu atribuir valores convenientes para x, eu associo a cada valor desse de x o seu seno de x. Tá certo? Você vai associar para cada valor x qual é o correspondente seno de x. Gente, não sei se deu para entender aí ou se está confuso. Diga alguma coisa. Ô, professor, não entendi. Se associamos a x os valores correspondentes de seno de x, né? Pronto. Suponha que eu coloque para x π sobre 3. Π sobre 3. Então, π sobre 3, qual é o seno de π sobre 3? É justamente isso aqui, ó. O x seria o π sobre 3. E qual o valor correspondente para seno de π sobre 3? Aí eu ia ver quanto é o seno de π sobre 3, que é a mesma coisa que o seno de 60, né? Aí seria raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Ah, entendi agora. Entendi? Todo mundo entendeu, gente? Então vamos ver isso na prática, né? Fique ligado a isso. Eu vou atribuir, são 2 etapas só. Vou atribuir valores a x, valores convenientes. Não vou dar qualquer valor assim não, senão fica difícil, né, de fazer o cálculo, né? Eu vou ter que usar uma calculadora, uma coisa assim. Vou atribuir valores que eu saiba quem é o seno dele. Tá certo? E depois eu calculo o seno desses ângulos. Vou lá nos eixos, marco os pontinhos e ligo, tá certo? Então vamos lá. Para isso, peguei aqui uma tabela e vamos atribuir valores convenientes para x, tá certo? Os valores convenientes são aqueles valores que a gente conhece. O 0, o π sobre 3, o π sobre 4, o π sobre 5, o π sobre 6. Mas tem uma infinidade, né? A gente não precisa pegar tudo isso. Vamos pegar os valores mais convenientes mesmo. Quais seriam os valores? Os valores dos ângulos que caem sobre os eixos. Quais são os ângulos que caem sobre os eixos, gente? Quais são os ângulos que dá no eixo horizontal e no eixo vertical? São... Ó, 0. 0 não cai sobre o eixo. Depois, qual o outro que cai sobre o eixo? Lembre-se que a gente vai andar no sentido anti-horário, né? Qual o outro depois de 0 que cai no eixo? 90. 90. Agora, lembrando que aqui eu não vou botar 90. Vou botar 90 em radiano. Como é 90 em radiano? Π sobre 2. Isso, π sobre 2. Entenderam? Ó, valores bem estratégicos. Aí depois eu vou andando, cair 90, vou andando, vou chegar no outro eixo. Qual é o valor do ângulo? 180. 180. Só que eu não coloco aqui 180 graus. Lembrando que neste gráfico os valores vão estar em radiano. Eu coloco o correspondente em radiano. 180 é o quê? 2π radiano. 2π é 360, não é isso? Ó, π. É π radiano. Π radiano, justamente. Vou botar aqui para a gente lembrar. Ó. Π. Tá por aqui assim. Π é 180. Isso aqui a gente vai estar sempre em mente, tá? E 2π é 360, ok? Então aqui, ó, vai ser π radiano. Π. Aí vou andando, caio na parte lá de baixo do eixo, né? Que é 270. 270 é o quê? Eita, e agora, hein?
Eita, agora ferrou, agora ferrou. Vamos ver, ó. Π não é 180. Π sobre 2 é 90, não é isso? 270 é 3 vezes 90. Não é? 3 vezes 9, 27. Então vai ser 3 vezes isso aqui, ó. Dá para perceber? E aí? Todo mundo percebe? Deixa eu ocultar isso aqui, né? Pronto, então aqui, ó, vai ser 3π sobre 2, que é 3 vezes isso aqui, tá certo? E aí, novamente, vindo 270, eu vou chegar no 360, né? 360 graus, que é 2π. Então, esses são os valores mais convenientes, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aí você diz, Antônio, eu não poderia pegar outros valores, não? Podia. Podia sim. Podia pegar o π sobre 3, né? Que é 60 graus. Podia pegar o π sobre 4, que é 45. Π sobre 6, que é 30. E aí um monte de outros valores, tá certo? Aí ficava uma tabela bem maior do que essa. Ela está mais enxutinha aqui, pegando os valores bem convenientes. Inclusive porque o seno desses valores, ó, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1, ou vai ser 0. Tá certo? Por que o seno desses valores vai ser isso? Porque eles caem em cima do eixo. Quando cai em cima do eixo, eu falei para vocês na aula passada, quando cai em cima do eixo, ou é 1, ou é menos 1, ou é 0. Lembram disso? Então agora eu vou calcular o seno disso aqui, ó. Quanto é o seno de 0? 0 cai em cima do eixo, não é isso? É 1. Vamos lá, deixa eu tentar botar um círculo aqui meio feioso. Eita, tá horrível, né? Mas só para você. Eita, meu Deus. Tanto aqui. Tá horrível, mas só para vocês compreenderem, certo? Veja, aqui é o 0 graus. Aqui o 360. Aqui o 90. Aqui o 180. O 270. Aí aqui, ó, lembrando, em número, o raio não é 1, né? Então aqui, ó, 1. 1 também, positivo, né? 1. Aqui, menos 1, tá do lado esquerdo. Menos 1, tá abaixo, tá certo? Então, 0 grau não vai ser aqui em cima. Não vai ser isso. 0 grau vai ser isso. Veja, aqui é o eixo dos cossenos. E aqui é o eixo dos senos, certo? Então, se eu quero saber o seno de 0, aí, veja, caiu em cima do eixo dos cossenos. Se fosse o cosseno de 0, seria 1. Mas não é o cosseno de 0 que a gente está querendo, é o seno de 0. Então, vai ser quanto? 0. 0, tá certo? Então, aqui, ó, 0. Agora, π sobre 2. Lembra, π sobre 2 está aqui, ó, gente. π sobre 2 é aqui, ó. Cai bem em cima do eixo dos senos. Se cai em cima do eixo dos senos, então vai ser qual o valor de seno de π sobre 2? 1. Certo, gente? 1. 1 aqui. O seno de π. Π, ó, cai aqui, ó. Cai em cima do eixo dos cossenos. Se cair em cima do eixo dos cossenos, o seno vai ser quanto? 0. 0. Muito bem. 3π sobre 2 cai aqui, ó. Cai em cima do eixo dos senos. Então vai ser quanto aqui o seno de 3π sobre 2? O seno Sim. vai ser menos 1. Menos 1, perfeito. E o 2π, gente, cai aqui, ó. Cai aqui em cima do eixo dos cossenos. Se cai em cima do eixo dos cossenos, quem vai ser o seno de 2π? 0 novamente. 0 novamente. Como eu disse para vocês, os valores ficam oscilando. 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0. Por isso que esses valores são bem convenientes. Quando caem em cima dos eixos, os valores que caem em cima dos eixos, né? O eixo dos senos, o eixo dos cossenos. O seno ou o cosseno ou vai ser 1, ou vai ser menos 1, ou vai ser 0. São valores bem convenientes, tá certo? Agora deixa eu tirar esse negócio daqui do meio que está atrapalhando, né? Bom, agora vamos ver os eixos coordenados, né? Ó, os dois eixos, tá certo?
o eixo do x, o eixo dos cossenos, né? Vamos chamar de x e y, já que a gente está fazendo assim, né? X, e aqui seria o y, tá certo? Aqui seria o y, o seno de x. Agora, o que é que a gente vai fazer? Pegar esses valorizinhos, gente, que a gente usou aqui e representar no eixo, tá certo? Então, vamos representar. Eu já coloquei aqui para a gente adiantar. Aqui está o 0. Aqui está esse pontinho, ó. Que vai ser, ó. Lembrando, gente, no eixo x vai ficar quem? Vai ficar os ângulos, tá certo? Em radiano. E no eixo y vai ficar os senos de x, tá certo? Então aqui, ó, esse pontinho, que é π sobre 2, tá certo? Ó. Esse outro pontinho aqui, ó, que é π. Veja que estão espaçados, né? Essas distâncias de um para outro são iguais, tá certo? Nesse outro pontinho aqui, ó, gente, vai ser o 3π sobre 2. E mais um pontinho à frente, 2π. É claro que este gráfico continuava tanto para a direita como para a esquerda. Porque aqui a gente está pegando os ângulos só de uma volta, tá certo? Peguei de uma volta. Em 2π eu parei. Mas eu podia continuar dando outras voltas. Aí este gráfico continuava para a direita. E eu podia também pegar ângulos no sentido contrário, no sentido negativo, né? O gráfico continuava para a esquerda, tá certo? O que é que a gente vai fazer agora? O que a gente sempre fez. Eu tenho o valor de 0 com 0. Então, 0, 0 é um ponto aqui, não é isso, gente? Não muda o que vocês... O que a gente aprendeu não muda não, tá, gente? O que a gente já fez não muda não. Aqui é 0. A gente vai marcar, ó, o 0, 0 está aqui, ó. π sobre 2, 1. Então, aqui vai ter 1. Deixa eu botar aqui, ó. 1 e menos 1, tá certo? Então, veja, π sobre 2 vai marcar com 1. Ó. Então, vai subir aqui, vai vir cá e marcar um pontinho. Vamos marcar, ó. Subindo aqui, vindo aqui. Aí marca um pontinho aqui. Certo? Marquei esse pontinho. Então, esse pontinho vai ser o correspondente aqui. Eu já tenho 0, ó, já começou aqui. Aí já tenho π sobre 2, 1. É claro, gente, que aqui no meio tem outros, né? Aqui no meio teria o π sobre 6, o π sobre 4, o π sobre 3, que ia dando pontinhos aqui no meio, tá certo? Só que ia ficar muito ruim para a gente representar, porque ia dar valores decimais aqui, né? Vou mostrar a vocês no software que faz isso e vocês podem também usar esse software, que é um software livre, tá certo? Tem para celular e tem para computador. Aí você diz, mas na prova eu vou usar? Não, não é tudo que a gente faz, não é para a prova, né? Para a gente compreender, ter uma visão mais ampla da coisa e poder usar. Marcando o outro pontinho, ó. Esse pontinho não precisa, gente, porque π0 dá aqui mesmo, ó. O ângulo π com 0. Então, dá aqui mesmo o ponto, tá certo? Já esse, ó, 3π sobre 2 menos 1. Então, é esse com esse aqui, ó. Dá um pontinho aqui. E 2π0 também já é aqui, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Construir o gráfico aqui, ó. Vindo aqui assim. Tá certo? Eu não vou fazer na mão assim porque ia sair muito troncho, né? Tentei botar aqui, ó. E continuando, tá certo? Não está tão perfeito aqui, que essa curva está meia reta aqui. Ela seria mais assim como essa, ó. Mais abertinha assim, tá certo? Mas só para a gente entender. Deu para entender aí, gente? Até agora? Deu, professor. Pronto, então seguindo, ó. O que que a gente tem? A gente tem aqui outras coisas que eu vou ver com vocês, tá certo? Vou ver no GeoGebra, né? Mas vamos ver o seguinte, ó. A gente representou aqui neste gráfico apenas um período. É aquilo que eu disse para vocês. Este gráfico continua para a direita. Se a gente atribuir outros valores aqui, ó. Se eu atribuir aqui 3π, 4π, que passa de 2π. Ou se eu atribuir valores para cá, valores negativos. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, valores negativos para cá, tá certo? Então, este gráfico continua tanto para a direita como para a esquerda. A gente pegou só... É justamente o que está dizendo aqui. A gente pegou só um período. Um período, né? Comecei do zero. Um período como assim, Antônio? Veja que eu comecei aqui, ele foi e voltou. Aí, a partir de agora, ele vai repetir a mesma coisa, gente. Ele vai fazer como uma onda. Ele vai subir, descer, voltar. Isso aqui vai ficar se repetindo tanto para a direita como para a esquerda. Aí, isso aqui é chamado de um período, tá certo? Nesse caso aqui, ó, este período... Observe que ele foi de 0 a 2π.
Então, este período aqui, a gente diz que o período desta função aqui é 2π. Mas dependendo de como seja aqui o ângulo, né? Ela pode ser maior e pode ser menor também. Dependendo de como está aqui o ângulo, a gente vai ver. No caso, está no caso bem simples, né? Então, a gente representamos o gráfico apenas de um período, tá certo? Isso continua tanto para a esquerda do zero como para a direita do 2π. Por que continua? Porque o domínio, como a gente viu, são os números reais. Qualquer valor real que eu atribua para o ângulo x, qualquer valor real, né? Este ângulo vai estar em radiano, eu vou ter um seno desse ângulo, tá certo? Então, isso aqui continua para um lado e para outro. Já a imagem, observe que a imagem, que são aqueles valores que recebem o correspondente, observe que ela ficou oscilando aqui, ó, entre 1 e menos 1. Então, a gente diz que a imagem, essa representação todinha, mas é isso aqui, ó. As imagens, elas são maiores ou iguais a menos 1 e menor ou igual a 1. Ou seja, ela fica oscilando entre menos 1 e 1. Já o domínio não, é qualquer valor real. Certo? Qualquer valor desse eixo. Deu para entender até agora, gente? E aí? Sim, professor. Sim, ótimo. Vamos ver agora, gente, como é que a gente constrói isso no GeoGebra. Ele é um software livre, gente, próprio para trabalhar com matemática. Muito bom, tá certo? Você pode baixar e instalar. No caso, eu baixei e instalei aqui na minha máquina. Já existe versão para dispositivo móvel. Com ele, você pode estudar álgebra, geometria, tá certo? Você pode trabalhar de forma... ter uma visualização melhor, tá certo? Trabalhando na geometria, né? E com álgebra. No caso aqui, para a gente construir o gráfico é bem simples. Basta a gente botar aqui a função que a gente quer. Para a gente ter uma visualização. Será que aquilo que a gente fez está correto? Não está? Como é que eu coloco aqui? É simplesmente eu colocar a lei que define a função. Eu posso colocar f de x ou y. Vou colocar y, tá certo? Y igual a quê? Igual a x ao quadrado. Só para vocês terem uma ideia. Se eu colocar aqui y igual a x mais 1, ó, ele me faz o gráfico correspondente. Se eu colocar aqui x ao quadrado, uma função do segundo grau, né? Mais 3x, ele me faz o gráfico correspondente. Qualquer uma função que eu coloco, tá certo? No caso, eu quero a função seno, né? Então, y igual a seno de x. Olha, ele já fez, ó. Tá aqui, ó. Aí você, Antônio, mas tá bem diferente daquele lá. Por que tá diferente? Alguém consegue? Deixa eu dar um zoom aqui. Dar um zoom. Deixa eu puxar ele para cá. Foi demais, né? E aí, o que é que está diferente daquele lá? Veja aí. As diferenças. Veja se vocês identificam as diferenças. O que é que tem de diferente? E aí? Eu acho que é porque dá pra ver mais de um período, né? Dá para ver mais de um período. Perfeito. Tem mais coisas aí que eu não sei se vocês estão percebendo. Veja que lá no nosso gráfico. Veja que no nosso gráfico, no eixo horizontal. Olha como é que estão os valores. Deixa eu botar tudo aqui, né? Veja como é que estão os valores, ó. Estão assim, né, ó. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Correto? E veja, cadê o GeoGebra? E veja aqui como é que está. Deixa eu dar um zoom mais aqui. Como é que estão os valores? Em número decimal. Em número decimal. Aí você diz, mas Antônio, Oxente. como é que é isso? Ó, vamos lá, vamos entender. Por isso que eu falo, é importante a gente entender, né? Que aí você vai conseguir ler. Veja bem. Aquele π, qual é o valor aproximado dele? Em número? 3,14. 3,14. Então, quando a gente tem lá 0, 0 não muda. 0 é 0, tá certo? Vou botar aqui para vocês verem. Vou botar um pontinho aqui, ó. 0. Cadê ponto? 0 é 0. 0 não muda, certo? Não muda não. Isso que tem aqui. Veja que está mais ou menos por aqui assim, ó. Se a gente pegar 1
Ele vai passar de 1, vai dar 1,57 um pouquinho. Aí aqui está tudo em decimal por isso. Pi, olha o pi aqui, ó. 3,14, olha aqui, ó. Tá vendo? 3,14, 3,14, 0. 3,14 é o x, 0 é o y. Aqui, ó, 2π aqui, ó. 6,28. Por quê? 2π duas vezes 3,14. Dá 6,28. E aqui a gente tem os valores quebradinhos. Tá certo? Tá os valores decimais. Estão entendendo agora? Entendi. Agora sim, pronto. Né? Então aqui estão os valores decimais. No nosso gráfico, não colocou os valores decimais, até porque estava muito complexo para a gente estar fazendo essa continha, né? Então a gente coloca os valores convenientes, como eu disse, os ângulos convenientes, porque a gente já sabe quem é o seno e o cosseno, a gente já vai direto. Mas no software, né, um software que é um programa de computador, ele faz tudo com número, né? Então ele converte tudo para número. Então aqui estão os valores decimais. Mas observe que o maior valor, deixa eu puxar ele mais para cá. Observe que o maior valor é 1, ó, 1 está aqui em cima. Tá certo? E o menor valor é menos 1. O menos 1 está aqui embaixo, ó, para esse. Tá certo? Deixa eu diminuir o zoom. E aí a gente percebe, ó. Deixa eu fechar isso aqui, né? A gente percebe, ó, que ele continuou para a direita. Ó, o 2π está aqui, ó. Aqui é o 2π. Ele continuou para a direita, ó. E aí ele continua, tá, gente? Não para não. Se eu vier com esse gráfico, ó. Tá vendo que ele vai embora? E também se eu vier para a esquerda, ó, ele continua, ó. Continua, tá certo? Então isso aqui é a senoide. É isso. Aí cada vez disso aqui a gente chama de período, ó. O período é o quê? Esse pedacinho aqui, ó. Vem daqui até aqui. Tá certo? A partir disso começa a se repetir, ó. Começa a se repetir. Estão entendendo aí? O que é o período, o que é a imagem, o gráfico da senoide? No caso, o período é esses pontinhos, né? Período é isso aqui. É aquele pedaço. A partir daquele pedaço começa a se repetir. Veja, eu tenho daqui, ó. Esses pontinhos são os ângulos. O período são esse tamanho daqui até aqui, ó. Isso aqui tudinho é um período. Observe que daqui até aqui é uma coisa única. A partir daí começa a repetir. É como se esse pedacinho... Deixa eu voltar para cá. É como se esse pedacinho, ó, fosse copiado e colado para a direita. E fosse colando. Também copiado e colado para a esquerda. Fosse colando. Então isso aqui, ó, é que é o período. Daqui até aqui. A partir disso, começa a se repetir. Estou dando para entender mais ou menos? Deu para entender, gente? Deu, professor. Deu sim. Ótimo. Então podemos voltar para o nosso segundo exemplo, não podemos? Aqui está aquilo que eu falei lá, tá? Não vou falar aqui porque é exatamente aquilo que eu falei no GeoGebra, né? Ó. Observe que o gráfico da função seno, ó, ela começa a se repetir, né? Aquilo que eu falei. Ó, ela começa a se repetir, ó. Veio até aqui, aí a partir daqui, desse pedacinho aqui, ó, aí começa a se repetir, tanto para a direita como para a esquerda. Tá certo? Então ela é chamada periódica por isso. Porque ela tem um período e a partir daquilo ali ela começa a se repetir. Este período, no caso específico aqui, ó, ele é 2π. Período é isso aqui, ó. Então esse período aqui, no caso específico, ele é 2π. Tá certo? A gente representa assim por P. E no caso aqui, ele é 2π. Ok? Tranquilo, né? Então vamos seguir. Agora vamos ver um segundo exemplo. De uma função agora. Veja que... Deixa eu pegar o lápis. Cadê o lápis? Veja que agora o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho f de x, ou y, tá certo? Igual a 3 vezes seno de x. Veja que mudou. O que é que mudou aqui? Que agora tem esse 3 multiplicando aqui, ó. Mas tudo que nós fizermos, vamos nos basear no seno de x. Aí depois a gente vê se está maior, se está menor, se vai ter que multiplicar, se vai ter que dividir, tá certo? Então, 3 vezes seno de x. Como é que eu faço isso? Do mesmo modo, eu crio uma tabela, tá certo? Essa tabela agora vai ter uma etapa a mais, vai ter 3 etapas. Então, qual vai ser a primeira etapa? Atribuir valores convenientes para x. Valores convenientes. Que valores são esses? Aqueles que a gente sabe
o seno rapidinho, né? O que cai em cima dos eixos. Depois a gente vê qual é o seno correspondente de cada um desses valores. Cada x que eu atribuí, quem é o seno dele? E no final eu pego tudo e multiplico por 3. Tá certo? Como aqui não é seno de x, é 3 seno de x, aí eu multiplico o seno de x por 3 e aí eu obtenho a imagem de cada x. Tem uma etapa a mais, que é essa terceira aqui, por causa desse 3. Vou fazer as duas primeiras, que são iguais ao primeiro exemplo. A terceira etapa vai ser o quê? Vou pegar o valor do seno de x e multiplicar por 3, porque aqui é 3 vezes seno de x. Tranquilo, gente? Posso seguir? Pode, professor. Pronto, então aqui, ó, peguei a mesma tabela anterior, só acrescentei isso aqui, né? E os ângulos convenientes. Os ângulos convenientes, vai ser os x convenientes, vai ser aqueles que a gente sabe o seno facilmente, né? E quais são esses? Aqueles que caem em cima dos eixos. É o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Esses são ótimos para a gente trabalhar. Podia pegar outros? Podia, mas aí fica uma coisa muito trabalhosa para representar, não é? A ideia aqui não é ficar trabalhoso, é a gente compreender, né? Bom, e agora eu calculo o seno desses valores. Ó, o seno de 0. Quanto é o seno de 0? A gente não já fez no exemplo anterior, no primeiro exemplo, é a mesma coisa. Seno de 0 é quanto? Lembram? 0. Seno de 0 é 0. Eita. Seno de 0 é 0. Vamos botar aqui. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2. 1. Perfeito. E seno de π? 0. 0 também. Seno de 3π sobre 2? Menos 1. E o outro? 0. Lembrando, gente, esses valores convenientes, né? O 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2, 2π. O seno dele ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1. Se cair em cima do eixo horizontal, quais que caem em cima do eixo horizontal? O 0 e o 2π. Se cair em cima do eixo horizontal, o seno é 0. Se cair no eixo vertical, qual que cai no eixo vertical? O π sobre 2 e o 3π sobre 2. Se cair no eixo vertical acima, é positivo. Se cair no eixo vertical abaixo, é negativo. Então, tranquilo aí. Agora, gente, eu já vi o seno. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores e multiplicar por 3, porque na nossa função não é y igual a 3 vezes seno de x. Eu já sei que seno de x é isso aqui, ó. Então, agora vai ser 3 vezes 0, que é 0, não é isso? 3 vezes 1, que é 1. 3 vezes 0, que é 0 também. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 vezes 0, 0. Compreendido aí, gente? Sim. Agora a gente pega esses valores. Quais valores, Antônio? Os valores de x e os valores de y. Aqui está o x, aqui são os y. E vou lá no gráfico, né, nos eixos coordenados, e marco cada x com seu y. Marco o pontinho e depois traço o gráfico. Ok? Vamos fazer isso aqui nessa tela. O eixo x, eixo y. E agora vamos marcar. Aí você diz, mas Antônio, eu esqueci os valores que estavam lá. Olha os valores que estavam lá. Vamos pegar. Ó. Os valores que estavam lá. Os valores convenientes dos ângulos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E os valores que a gente achou, ó, multiplicado por 3, né? Que é 0, 3, 0, menos 3 e 0. Tá certo? Então aqui. Pronto. Vamos marcar aqui, ó. Certo? O primeiro valorzinho, ó, que foi π sobre 2 do ângulo, né? Os ângulos convenientes. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Né? Os valores convenientes, né? Esses valores são ótimos. Agora eu vou ver quem é o y correspondente aqui. Tá certo? Ó, o 1 e o menos 1. Quem são os y correspondentes? Tá certo? Ah, Antônio, o que é isso que tu estás fazendo? Vou fazer primeiro aqui, para a gente ter uma visão, vou fazer primeiro para como se fosse y igual a seno de x.
Que é o primeiro gráfico que a gente fez. Depois a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca alguma coisa aqui, né? 3, 2, 4, 5, seja lá o que for. Certo? Então esse primeiro é o primeiro que a gente já fez. Y igual a seno de x, tá certo? Ó, tá certo? É aquele primeiro que a gente fez? Tranquilo? Sim, eu pensei que já ia direto. Pode ir direto já, sim. É só para a gente ter uma visão, né, do que muda quando a gente coloca alguma coisa aqui na frente, tá certo? Ou coloca alguma coisa aqui no ângulo. Podia ir direto, sim. Com certeza, podia ir direto. Aí agora, só para a gente comparar. Veja que no nosso lá, o que era 1 não multiplicou por 3. Não multiplicou por 3, não é? Cada um. Foi. Então o que era 1 vai ser 3. Vai ser 3. E o que era menos 1 vai ser menos 3, tá certo? Menos 3. Então aqui, ó, esse vai estar associado ao 3. E esse aqui vai estar associado ao menos 3. Ó como vai dar, ó. Perceberam? O que era 0 continua 0, né? Porque 3 vezes 0 é 0. Mas o que era 1 vai ser 3 vezes 1, vai dar 3. Esqueci de botar o... Poxa, muda mesmo, né? Muda. Tá certo? Então veja como mudou. Mudou. Ela deu uma esticada, né? Pra cima e pra baixo, tá certo? Ela podia também dar uma achatada. Como daria uma achatada aqui? Se eu dividisse aqui, né? Por alguma coisa. Por exemplo, eu multipliquei por 3. Eu podia ter multiplicado por 1/2, né? Aí ia pegar os valores e dividir por 2. Aí ele ia achatar aqui. Estão entendendo? Ela pode ir para um lado e para outro. Tranquilo, gente? Uhum. Pronto, aí... Tranquilo, professor. Aí o que é que a gente tem mais aqui? Deixa eu ver. Travou? Pronto, agora. O que é que a gente tem mais? O período. Veja que o período, gente, ó, ele vem daqui até aqui. A partir daí começa a repetir, né? Essa curva grandona aqui começa a repetir, tanto para a direita como para a esquerda. Então o período dela continua sendo, ó, de 0 a 2π. De 0 a 2π é 2π. Só a gente diminuir a extremidade final menos a inicial. Mas 2π menos 0 é 2π. E a imagem? Veja que coisa interessante, gente. Agora, a imagem não é mais 1 menos 1. Porque agora veja que foi do 3 ao menos 3. Olha a imagem quem é. O intervalo fechado de menos 3 até 3. É uma forma de escrever assim. Ou escrever aquele y. Assim é mais reduzido. Tranquilo aí, gente? Agora? Ou até agora? Tranquilo, professor. Ótimo. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Então, seguindo. A gente tem aqui, ó, este mesmo gráfico. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro. Vamos ver no GeoGebra como é isso aqui. Para a gente ter uma visão melhor, né? Porque este meu gráfico não fica muito perfeito, né? A curva, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas vamos ver lá no GeoGebra como é que ele sairia. Aqui, o que é que eu vou fazer? Delete. Pronto, apaguei. Agora eu vou colocar aqui a função que a gente tem lá. Y ou f de x igual a 3 vezes... Deixa eu ver se ele já aceita assim. Seno de x. Não aceitou. Ficou confuso, né? Aí eu tenho que dizer que é vezes, tá? Botar o asterisco. Asterisco 3 vezes seno de x. Agora. Tem duas curvas aqui. Agora é porque o zoom está demais. Pronto. Veja como ficou, gente. Deixa eu baixar um pouquinho. Dar um zoom maiorzinho, né? Para a gente perceber melhor. Ó. Tá vendo? Ó, o 3, o menos 3, ó. Ele vai para a direita, tá vendo? Isso aqui vai, gente, embora, ó. Tem fim não, certo? Vai embora, tá? Como também vem para a esquerda. Tem fim não, certo? Ó, vai embora, tá certo? A gente está trabalhando só com um período que fica fácil de ver. A gente fez só esse pedacinho, ó, daqui. Deixa eu botar um pontinho aqui, né? A gente fez só esse pedacinho, daqui até aqui. Foi o que a gente fez, tá certo?
Foi o de 0 a 2π. Lembrando que aqui não tem 2π porque está em número aproximado, né? Π é 3,14 aproximadamente, 2π é 6,28 aproximadamente, tá certo? É o que está aqui, ó, 6 e um pouquinho, mas a gente dá para ver aqui quanto é se eu puxar isso para cá, ó. 6,28, tá vendo? Pronto, então isso aqui seria aquela representação. A imagem aqui, ó, vai de 3 a menos 3, ó. E o período de 0 a 2π, o período é 2π, né? E o domínio é reais, porque qualquer valor que você colocar aqui no eixo x, gente, você vai ter um valor correspondente para y, tá certo? E aí, tranquilo, gente? Tranquilo até agora? Tranquilo, professor, tranquilo. Ótimo. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Alguém colocou aqui alguma coisa? Não, ninguém colocou nada. Ninguém falou nada, certo? Então vamos lá. Seguindo, gente. Eu gosto de perguntar que é para ter um retorno, né? Porque a gente pode pensar que a pessoa está entendendo e a pessoa não está, né? Aí é bom a pessoa dar um retorno. E às vezes também a pessoa pode ficar com vergonha de perguntar, mas não tenha vergonha, porque qualquer pergunta é útil, tá certo, gente? Certo, gente? Não tem pergunta que você acha, não, isso é besteira. Não, pode perguntar. Okay? Esse foi o segundo exemplo, né? Vamos ver um outro exemplo. Um pouquinho diferente, ó. Qual a diferença que tem do outro exemplo para esse? Será que vocês percebem aqui, ó? Veja que no outro exemplo era y, era assim, né? Y igual a 3 seno de x. Aqui, ó, não é... Podia ser 3 aqui no lugar desse x, certo? Tá 2, podia ser 3. Vamos fazer em 3 etapas também. Vamos pegar os valores convenientes. Eu não vou imaginar que aqui é 2x, não. Vou fazer de conta que aqui não tem esse negócio de 2x. É um valor. É como se fosse seno de x. Eu só vou trocar. Só vou chamar de t. Vou chamar isso aqui de t. T, Antônio, podia ser outra coisa? Podia. Podia chamar de m, de r, tá? Chamar de t. Por que eu vou chamar de t? Porque fica fácil a gente saber quanto é seno de 0, seno de π sobre 2, seno de 3π sobre 2, seno de 2π. Aí depois eu vejo como é que eu faço a troca. Então, por enquanto, a gente faz tudo baseado naquela primeira que a gente fez. Seno de x. Y igual a seno de x. Tudo que a gente faz é baseado nela. A partir dali, a gente vai fazendo as mudanças que forem necessárias. No segundo exemplo, a gente multiplicou por 3, né? Aqui não vai multiplicar por 3, mas a gente vai ter que fazer um cálculozinho para descobrir qual vai ser os valores que a gente vai usar no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas. Então, qual vai ser o x, qual vai ser o y. Mas tudo começa com base naquela primeira, seno de x. Y igual a seno de x. Correto? Então aqui, ó, vou atribuir valores convenientes para 2x. Que valores convenientes são? Aqueles que a gente já sabe. Na outra eu atribuí para x. Aqui eu vou atribuir para 2x. Eu vou dizer que 2x é 0. Eu vou dizer que 2x é π sobre 2. Eu vou dizer que 2x é π. Eu vou dizer que 2x é 3π sobre 2. Eu vou dizer que 2x é 2π. A partir daí eu acho x. São valores convenientes que fica fácil da gente achar quem é o seno dele. Não sei se deu para entender ou confundiu mais. Deu para entender? Deu. Pronto, a gente vai atribuir, tá certo? Ó? A gente vai atribuir valores para 2x. Vou dizer que 2x é 0. Aqueles valores convenientes, vou atribuir para 2x. A única mudançazinha é que eu estou dizendo que 2x vai ser t, né? Mas depois a gente volta, né? Não precisava nem pensar nisso se a pessoa não quisesse pensar assim. Depois associamos a cada t, sabendo que t é 2x, o valor do seno. Então eu vou ter o seno de 2x, o seno de... Aliás, o seno de cada um dos ângulos, daqueles ângulos convenientes. Vamos lá. E depois a gente calcula os valores de x. O valor de x vai ser por último. Tá certo? O valor de x vai ser por último. Então vamos lá para a nossa tabela. Aqui está a nossa tabela com os valores convenientes. Que valores convenientes são? O 0, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e 2π. Aí eu vejo quem é seno disso aqui, ó.
Quem é seno disso? Tá certo? O seno do 2x. Quem é seno disso aqui? São aqueles valores que a gente já sabe. São os valores convenientes, né? Então, quem vai ser o 2x é como se o 2x fosse 0. Ó. 2x aqui. Ó. É como se o 2x fosse π sobre 2. O 2x fosse π. O 2x fosse 3π sobre 2. O 2x fosse 2π. Porque fica fácil da gente calcular o seno e o cosseno. Senão a gente fica maluco, né, de estar fazendo conta e dar muitos números decimais. Então, para facilitar, isso é um artifício, né? Então, aqui, ó, o seno de 2x. Eu não vou olhar 2x, eu vou olhar 2x como se fosse 0. Então, quem é o seno de 0? O seno de 0 é 0. 0, tá certo? Aí eu boto aqui, vou botar aqui, 0. Aqui, o seno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? 1. São aquilo que a gente já sabe. A gente faz tudo baseado naqueles valores, tá certo? Aqui, ó, 0. E aqui, menos 1 e 0. Isso é baseado naqueles valores. Pronto. Aqui eu fiz o quê? Eu fiz, ó, essa primeira etapa e a segunda. Atribuí valores convenientes para 2x. Calculei quem é o seno de 2x. E agora eu tenho que calcular o x. Eu tenho que saber quem é esse aqui. Por que eu tenho que saber quem é esse, Antônio? Porque no gráfico, no eixo x, a gente vai colocar esses valores. Tá certo? E no eixo y, a gente vai colocar esses daqui, ó. Tá certo? Então vamos lá. Se 2x é igual a 0, então aqui, ó, 2x não é igual a 0, então a gente pode dizer que x vai ser igual a quanto? 2x é igual. Entenderam por que 2x é igual a 0? Porque a gente tá supondo aqui, a gente tá fazendo seno disso aqui, ó. De 0, de π sobre 2, de π. Então, em vez de fazer seno de 2x, a gente fez seno disso. Então, é como se a gente estivesse dizendo, ó, o 2x vai ser substituído por 0. O 2x vai ser substituído por π sobre 2. O 2x vai ser substituído por π. E assim sucessivamente. Mas se o 2x eu substituir por 0, então significa que 2x é igual a 0 e o x vai ser igual a quanto? 0? 0 também. 2 vezes 0 não é 0? Se o 2 estivesse na frente, aqui, ó. Se a função tivesse assim, ó. Aí seria 2 vezes o valor do seno. Então seria 2 vezes. Entendi. Mas como o 2 está no ângulo, então eu tenho que saber que x eu boto aqui para esse ângulo dá 0. Que x eu boto aqui para esse ângulo dá π sobre 2. Que x eu boto aqui para esse ângulo dá π. Seria isso. Mas para não ficar confuso, aí a gente fez tudo como se aqui, se o 2x fosse 0. Como se o 2x fosse π sobre 2. Aí agora eu tenho que ver qual o x correspondente. Então aqui nesse, ó. O 2x, a gente disse que era π sobre 2. Eu vou ter que fazer a conta para ver quem é o x. Como é que eu faço aqui? Olha, é usando uma equação normal, veja só. Passando 2 para cá, multiplicando, fica 4x igual a π. Dá para perceber? O 2 veio para cá multiplicando, 4x igual a π. Tirando o valor de x, que é o que a gente quer. Esse 4 que está multiplicando, volta para cá dividindo. π sobre 4. Então, π sobre 4 vem para cá, ó. Aí você diz, mas Antônio, é assim? Veja que 2 vezes π sobre 4. Π, não é 45, π sobre 4 não é 45, né? Para ficar melhor de entender. π sobre 4 é 45. 2 vezes 45 não dá 90, que é π sobre 2. Tá dando para fazer a associação? Entendi. Pronto, então aí a gente vai. A gente já podia até descobrir aqui, ó, mentalmente, qual seria aqui. Qual seria aqui? 2 vezes esse para dar π. Ficou confuso, né? Então vamos fazer a conta. 2x igual a π. Tá certo? Porque a gente fez o seno disso aqui, ó. Só que aqui é 2x.
2x igual a π. Então, x, esse 2 que está multiplicando, vai vir para o segundo membro dividindo, né? Vai ser π sobre 2. Ok? Π sobre 2 aqui, ó. Observe. 2 vezes π sobre 2. Π sobre 2 é a metade de π, né? 2 vezes metade. Vai dar um π inteiro. Π sobre 2 é 90, né? 2 vezes 90 dá 180, que é o π. Tá certo? Justamente porque aqui tem 2. Se aqui tivesse 3 ou tivesse 4, aí eu ia me basear nisso. Ia botar aqui, ó, 2x, 4x. Ou se tivesse outra expressão aqui, podia ser que tivesse outra coisa, uma soma, uma diferença, certo? Bom, tranquilo até aqui, gente? Não sei se está tranquilo, se está confuso. Diga alguma coisa. Seguindo. Aí agora eu venho para esse, gente, ó. A mesma coisa, ó. Eu fiz seno disso aqui, ó. É como se eu tivesse dito que o 2x valia isso. 2x vale 3π sobre 2. Tá certo? Eu posso fazer como eu fiz aqui e voltar. Ou então, ó, esse 2 não está multiplicando. Ele vem aqui para baixo dividindo, né? Só que ele já encontra o 2. Vai ficar 4 aqui embaixo, tá certo? Mas para não confundir, deixa eu fazer como eu fiz aqui em cima. Esse 2 vem para cá multiplicando. Vai ficar 2 vezes 2x, dá 4x. Igual a 3π. Ou seja, x vai ser 3π sobre 4. 3π sobre 4. Aqui, ó. Tranquilo, gente? E aqui, dá para dizer esse sem fazer cálculo? Dá para dizer quanto vai ser aqui? E aí? Vamos fazer então, né? É melhor fazer o cálculo. Vamos fazer. De cabeça assim, complica. 2x, ó. 2x igual a 2π. Certo? 2x igual a 2π. Pronto. Aí vindo para cá, o que é que eu vou ter? Ó? X igual a 2π sobre 2. Esse 2 aqui, tá certo? Vem para aqui para baixo dividindo. 2π sobre 2 dá π, ó. Então aqui π. Justamente, isso aqui não é o valor de 2x, né? Então aqui tem que ser π, que 2 vezes π dá 2π, que é o ângulo que a gente está querendo aqui. Não sei se deu para vocês entenderem. Isso é um artifício para facilitar a construção do gráfico, né? Você se baseia na função y igual a seno de x, aí faz o cálculo do seno ou do cosseno, e a partir dali você vê qual que deve ser o x correspondente. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pronto. Agora faz o gráfico. Agora faz o gráfico. No gráfico a gente vai usar esses valores, ó, no eixo x e esses valores aqui no eixo y, tá certo? Então vamos ver no gráfico como fica. Aqui está o gráfico, tá certo? Aqueles x, ó, voltando aqui, ó. Os x que a gente vai usar agora são esses, ó. 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π, tá certo? Então vamos lá. Ó. 0 já está aqui, né? Não precisou colocar. π sobre 4. Ó, π sobre 2. 3π sobre 4 ficou deslocado para o gráfico passar, né? E π. Veja que neste não veio até o 2π. Tá dando para entender, gente? A gente veio até π. Por que a gente veio até π? Deixa eu voltar lá. Porque a gente aqui, ó, a gente está se baseando nesse. Isso aqui foi só um artifício. Vem até π só. Então no gráfico vai aparecer este e este. Certo? Então voltando lá. Colocar os que a gente já colocou. Pronto. Aí agora é marcar. Ó, o 0 foi com o 0. O π sobre 4 foi com 1. O π sobre 2 foi com 0, né? O 3π sobre 4 foi com menos 1. E esse aqui foi com 0. Então fazendo o gráfico fica isso. Ó. Agora olhe para este gráfico e veja o que é que ele tem diferente dos outros gráficos. Quem será o período deste gráfico? Desta função que a gente fez.
Essa função foi y igual a seno de 2x, não foi isso? Então, o que é que tem de diferente aí? Quem é o seu período? Período, eu acho. É π? Pi, perfeitamente. A partir daqui, ó, a partir daqui vai começar a repetir, tá certo? Esse gráfico vai começar a repetir tanto para a direita como para a esquerda aqui, a esquerda do zero, tá certo? Vamos colocar aqui. Então, observando o gráfico, o período é π, não é? O conjunto imagem é do menos 1 ao 1, né? Do menos 1 até 1. Tá certo? E a gente pode ver como ele se comporta lá no GeoGebra, tá certo? Que é y igual a seno de 2x. Seno de 2x. Vamos ver se ele aceita assim. Aceitou. Pronto. Y igual a seno de 2x. Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente perceber mais. Ó. Veja que só veio até aqui, ó. Foi demais. Deixa eu diminuir um pouquinho, né? Para a gente ver o período. Veja que veio daqui, ó, até aqui. Esse pontinho, gente. Deixa eu marcar um pontinho aqui. Esse pontinho era aqui que eu queria, mas tudo bem. Esse pontinho, ó, observe que é o π, que é 3,14 aproximadamente. Ó, aqui, ó, 3,14, 0, certo? Esse pontinho é o π. E esse aqui é o 0, 0. Então o período é esse, ó. Veja que a partir daqui ela começa a se repetir, ó. A partir dessa parte, ó, começa a se repetir. Deixa eu fechar aqui. Ó, começa a se repetir, tá vendo? Começa a se repetir para a esquerda, ó. Tá vendo? Ó? O período, ó. Aí vai repetindo, ó. Tá vendo o período aqui, ó? E vai se repetindo, tá certo? Tanto para um lado como para outro. Ó, vai se repetindo, tá certo? Então o período é π só. E a imagem vai de menos 1 até 1, ó. De menos 1 a 1. Não sei se deu para entender aí, gente. Eu entendi, não sei o pessoal. Deixa eu ler o pessoal aqui. Tranquilo, gente? Aí? Alguma dúvida? Eu também entendi. Ótimo, ótimo. Pronto. Alguém com dúvida? Não tenha vergonha de falar, gente, ou de escrever aqui no chat. Pronto, então vamos seguir, né? Esse tem uma coisinha diferente aqui, né? Tem uma operação, né? O outro era 2x. Aqui vai ser x menos π sobre 3. Então vai ser seno de x menos π sobre 3. Eu disse, ih, Antônio, complicou. Então o que a gente faz? Simples. A gente faz a mesma coisa, uma tabela. Tá certo? Uma tabela atribuindo valores convenientes, né? Tá certo? Só que os valores convenientes a gente vai atribuir para quem? Para o ângulo, gente. Você considera isso aqui tudinho como uma coisa só. Sempre assim, gente. Porque aí facilita. Eu faço de conta que aqui dentro é uma coisa só. É uma coisa única. Então eu atribuo valores convenientes para essa parte aqui de dentro. Ó. Faço de conta que isso aqui tudo é uma coisa única. Tá certo? Chamar de t aqui é só um artifício. Tá? Podia chamar de outra coisa. Não podia chamar de nada se não quisesse. Tá? Mas chamar de t para ficar mais fácil, né, na frente, né? Ficar mais organizado, formalizado, né? Então faço o seno disso aqui. Depois eu descubro qual o x conveniente, tá certo? Então atribuo valores convenientes para isso aqui, ó, para essa parte de dentro. Depois eu vejo qual é o seno correspondente a essa parte de dentro, ó. Nós associamos a cada t, que é isso aqui, o correspondente seno de t. Ou seja, para cada valor desse, que a gente considera que é uma coisa única, fechada, a gente calcula o seno de t. Depois que eu calcular o seno de t, aí sim eu vou descobrir quem é o x. Fazendo uma continha à parte. Igual ao terceiro exemplo que a gente fez. Não sei se ficou claro, gente, ou se ficou confuso. Deu para entender?
Deu para entender, professor. Porém, esse é mais complicado, É, né? este vai exigir um pouquinho mais da gente. Mas a ideia principal, né, a compreensão macro, né, a gente já tem. O que é que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui tudinho, não importa qual a expressão que estava aqui. Vou considerar que isso aqui é uma coisa única. Vou atribuir um valor para isso aqui tudo. No caso aqui, a gente está dizendo que isso é T. Para efeitos didáticos, né? Vou considerar que isso aqui é uma coisa única. O que eu faço com essa coisa única? Eu atribuo valores convenientes. Que valores convenientes são esses, Antônio? Aquele 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí calculo o seno desses ângulos. Depois eu volto para isso aqui. Já que eu disse que isso aqui era uma coisa única, então eu vou ter que descobrir qual x que vai casar direitinho para isso aqui dar 0. Qual x que vai casar aqui para isso aqui dar π. Qual x que vai casar aqui para isso aqui dar 3π sobre 2. Qual x que vai dar aqui para isso aqui dar 2π. Fazendo aquela continha à parte. Entendeu mais ou menos como é? Então são essas três etapas. Vamos lá, coloquei uma tabela aqui. Aqui está ó, o x. A gente vai deixar o x por último, certo? Qual o primeiro que a gente vai dar? Isso aqui, ó. Aqueles valores convenientes. Tá certo? Os valores convenientes são esses, que a gente sabe o seno, que dá 0, ou 1, ou menos 1. É fácil de representar no gráfico, não dá aqueles decimais. Certo? Podia pegar outros valores? Claro que podia, né? Na verdade, no gráfico todo tem outros valores, mas a gente pega esses que são mais fáceis para a gente fazer o cálculo, tá certo? Agora eu vejo qual será o seno desses valores convenientes. Qual será o seno de 0? Eu não ligo para isso aqui não, gente. X menos π sobre 3, nem olho para isso. Eu vou fazer de conta que isso aqui tudinho ó, é 0. Isso aqui tudinho é π sobre 2. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aham. Pronto, então eu vou calcular seno de 0. Seno de 0 é quanto? De 0 a 0. 0. Então 0 aqui, ó. Aí seno de π sobre 2. 1. Coloca 1 aqui, ó. Seno de π. 0. 0, perfeito. Aquele primeiro raciocínio da função y igual a seno de x. Seno de 3π sobre 2. Menos 1 e 0. Perfeito. Pronto, isso aqui são meus valores de y. São meus valores de y. Eu agora vou ver qual x, como eu faço? Baseado nisso aqui, ó. Se não quiser complicar muito, ó, esse ângulo aqui de dentro, vou botar aqui. O x menos π sobre 3. A gente fez de conta, neste caso aqui, que ele era 0. Não foi isso para a gente calcular? Aí eu vejo, bom, a gente não fez de conta que isso aqui tudinho era 0, aí calculou. Depois a gente fez de conta que isso aqui tudinho era π sobre 2, aí calculou. Depois já era π, e assim sucessivamente. Então agora eu boto isso aqui tudinho não é 0, então igualo a 0 e vejo qual o x correspondente. Bom, fazendo aqui é fácil perceber se eu passar x para o x no primeiro membro, passando menos π sobre 3 para o segundo membro, vai ficar positivo, não é isso? Então esse é o valor de x aqui, ó. X vai ser π sobre 3. Não sei se deu para vocês entenderem este primeiro. Não, professor, repete, Vamos por favor. repetir. Deixa eu apagar, pegar a borracha aqui agora, pego a caneta de volta. Pronto, aqui, ó. Veja, a gente calculou como isso aqui. A gente fez de conta que isso aqui tudinho, ó, era 0. E aí calculamos o seno de 0. Só que agora eu tenho que descobrir, para isso aqui de dentro ser 0, esse x tem que ser quanto? Aí é o que a gente vai fazer agora. Aí o que é que eu faço? Simplesmente eu pego, já que não dá para saber de cabeça, se desse a gente botava. Eu pego esse valor aqui de dentro, ó, x menos π sobre 3. A gente não fez de conta que isso aqui tudinho era 0, aí vai igualar a 0. Foi o que a gente igualou aqui, ó. A gente pensou aqui. Bom, igualando a 0, eu agora resolvo essa equação para descobrir o x. Resolvendo esta equação, o que é que eu vou ter? Que x vai ser igual a menos π. Aliás, passando menos π sobre 3 para o segundo membro, né? Então eu vou ter que x igual a isso aqui, ó, positivo.
Passei isso aqui para o segundo membro. Pronto, já achei o valor de x. Então, x, neste primeiro caso aqui, vai ser π sobre 3. Deu para entender? Agora? Deu. Ótimo. Então, vou continuar fazendo para os outros. Ó. Isso aqui tudinho, a gente não supôs que era π sobre 2. Então, agora eu vou pegar isso. X menos π sobre 3. E igualar ao que a gente disse, que era π sobre 2. Faça essas contas. Fazendo essas contas, vou passar isso aqui para o segundo membro. Ó. Então, vai ficar x igual a π sobre 2 mais π sobre 3. Π sobre 3. Agora eu vou somar isso aqui. Aí você diz, Antônio, agora para somar isso, hein? Veja, gente, aqui, né, frações, vou tirar o MMC. O MMC aqui, vocês percebem que é 6? Sim. 6, então 6, ó. Aí 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes π, 3π. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes π, 2π. Pronto. 3π mais 2π sobre 6. Dá 5π sobre 6 aqui. Não vou botar aqui para baixo para não tomar o espaço do outro, né? 5π sobre 6. Não sei se deu para perceber, gente. Deu para perceber que aqui é 5π sobre 6? Aham, deu, professor. Ótimo. Então vamos seguir. Aqui, ó. O que é que eu tenho? Eu tenho que x menos π sobre 3, que é o nosso ângulo. A gente fez de conta que isso aqui tudinho era π. Então aqui é igual a π. Ô, professor, o senhor pulou o π. Não é esse aqui que eu estou fazendo agora? Ah, é? Estou fazendo π agora. Ah, é. Aí aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que, passando para o segundo membro, isso aqui, ó, vamos ficar com x igual a π mais π sobre 3. Bom, fazendo esses cálculos, do mesmo jeito que a gente fez o de cima, tem uma forma rápida de fazer isso, gente. Quando você tiver um número mais uma fração, ou um número menos uma fração, né? É só você multiplicar o denominador, ó, pelo número. 3 vezes π dá 3π. 3π mais π dá 4π. 4π sobre 3. É só uma forma mais rápida de fazer. Não sei se deu para entender aqui. Deu? Peraí, professor. 3 vezes π 3π. 3 mais π dá 4π. 4π sobre 3. Podia fazer normal. Tirava o MMC, né? Aqui embaixo é como se tivesse 1. Aí ficava 3 dividido por 1, 3. 3 vezes π dá 3π. Aí botava 3π aqui, né? Aí 3 dividido por 3 é 1. Uma vez π é π. Aí ficava 3π mais π, que dá 4π sobre 3. Tá certo? É só uma forma mais rápida de fazer. Quando você tiver um número mais uma fração, ou um número menos uma fração, ou o contrário, né? Uma fração mais um número, uma fração menos um número. Pode fazer assim para ser mais rápido. Então aqui vai ser 4π sobre 3. 4π sobre 3. Tranquilo aí? Podemos ver o outro, né? Pode. Então vamos lá, para o outro. Eu tenho o que no outro? Ó? Isso aqui tudinho que eu chamei de x, aliás, x menos π sobre 3. Isso aqui tudinho que eu chamei de x menos π sobre 3, que eu chamei de 3π sobre 2, vou botar aqui, ó. O raciocínio sempre é esse, tá, gente? Essa partezinha aqui dá mais trabalho porque vai aumentando a operação aqui dentro, né? Novamente, ó, eu vou passar esse aqui para o segundo membro. Vou ficar com x igual a 3π sobre 2 mais π sobre 3. Observe que é parecido com esse aqui, ó. Então vai dar o quê?
Faltou espaço, né? Vou botar aqui de lado. Então vai dar. O MMC é 6. Aí 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9π. Mais. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes π, 2π. Ó, gente. 11π sobre 6. 11 sobre 6. Tranquilo? E esse último, né? Mesma coisa, ó. X menos π sobre 3. Este ângulo agora a gente chamou ele de 2π, então isso aqui vai ser 2π. Vamos fazendo os cálculos aqui, ó. Vou ter que x, isolo x, vai ser 2π menos, aliás, mais, né? Mais π sobre 3. Aquele caso, ó, de um número mais uma fração, ó. 3 vezes 2, 6. 6π. 6π mais π, 7π. 7π sobre 3. Entenderam? 3 vezes 2, 6. 6π, né? 6π mais π, 7π sobre 3. Mas, Antônio, podia fazer pelo MMC? Podia. Aqui é como se tivesse 1, né? 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Aí 6π, né? Aí 3 dividido por 3 é 1, uma vez π. Π. Aí 6π mais π, 7π. Dá no mesmo, tá certo? 7π sobre 3. Pronto, agora no nosso gráfico vai aparecer quem? Vai aparecer esse daqui e esse. O x e o seu y correspondente. Tudo bem? Podemos ver o gráfico? Pode sim. Ótimo. Então vamos ver o gráfico. Vou passar para outra tela, certo? Pronto, aqui eu já botei o gráfico direto, né? Pra a gente já tem uma compreensão mais ou menos como é. Aí, só aqui, ó. Então eu vou ter π sobre 3 com 0. Ó. π sobre 3 com 0, tá certo? Voltando. 5π sobre 6 com 1. Ó, 5π sobre 6 com 1. 4π sobre 3 com 0. Ó, 4π sobre 3 com 0, né? Cai em cima do eixo. E 11π sobre 6 com menos 1. Ó, 11π sobre 6 com menos 1 embaixo. E 7π sobre 3 com 0. 7π sobre 3 com 0. Cai em cima do eixo, ok? Veja o que aconteceu com esse. Não sei se vocês estão percebendo. Os outros que nós fizemos, ele começou do zero. Não foi isso? Os outros que a gente fez? Esse não começou do zero. Ele começou... Na verdade, ele começou aqui do π sobre 3. É porque ele continua, né? Ele continua para a esquerda e para a direita. Aí, quem será o seu período agora? Vamos ver, né? Ó, aqui, ó. Aqui está o período, certo? Veio de 7π sobre 3 a π sobre 3. Eu não posso de cara dizer que é 2π logo não. Eu tenho que ver quanto dá. Ó. 7π sobre 3 menos π sobre 3. Teria que fazer a conta. Vamos fazer aqui, ó. 7π sobre 3 menos π sobre 3. Isso é um período. Bom, como o denominador está igual, então fica aqui, ó, 3. 7π menos π dá 6π, né? 6π sobre 3 dá 2π. Então, o período também é 2π. Deu para entender esse cálculo? Deu. O período é 2π. Bom, então aqui a gente tem que o período é 2π. Tá faltando aqui, tá errado aqui, né? Seu período é 2π. E o seu conjunto imagem é de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Ok? Bom, para terminar, gente, vamos ver esse gráfico no GeoGebra, né? Para a gente ter uma visão com todos os valores e aí a gente conclui, né? Tudo bem até agora, né, gente? Sim, professor. Certo, vamos ver no GeoGebra como é que eu faço. Simples, eu vou deletar isso aqui. E vou colocar aqui, deletar esse pontinho também. E vou colocar aqui a minha função. Ó, y igual a seno, abro parênteses, x menos π.
pi. Como é que eu vou botar pi aqui? Tem que pegar o teclado, certo? Teclado, pi, sobre... Foi 3, né? Sobre 3. E faltou o seno aqui, ó. Por isso que ele não entendeu. Pronto. Aqui, ó. Ó aqui. Deixa eu dar um zoom e pegar um pedacinho mais aqui. Pronto. Veja que o nosso período foi daqui, ó. Até aqui. Aí você diz, Antônio, não foi pi. Só para a gente ver um período, certo? Diminuir um pouquinho. Aí você diz, Antônio, não foi pi sobre 3. Foi de π sobre 3, deixa eu voltar lá. 3 a 7π sobre 3. Mas observe que π é 3,14. 3,14 dividido por 3 vai dar 1 e um quebradinho, né? Justamente que ele botou aqui, ó. Dá 1,05, ó. Ó, 1,05. É esse aqui, ó. E o outro, deixa eu diminuir o zoom. O outro foi esse aqui, ó. Foi quanto lá? 7π sobre 3. Π sobre 3 não é 1 e um quebradinho, né? Então 7π sobre 3 será 7 também e um quebradinho, certo? Então 7,33 aproximadamente aqui, ó. Então daqui até aqui deu quanto? Deu 2π. 2π é o período. Então veja que o período dela está aqui, ó. Ela não passou pela origem, né? Mas vejam que ela continua tanto para a esquerda, ó. Tá certo? Não tem fim, não. Você ia ficar passando aqui o dia todo. Como para a direita, tá certo? Como para a direita. O que a gente fez ali foi apenas de um período, né? Deu para todo mundo entender, gente? Alguma dúvida? Eu entendi, professor. Ok, não sei. Pronto, gente. Acho que a gente pode parar por aqui, né? A gente já viu diversos tipos de gráficos da função seno. Aí eu vou passar para vocês uma atividade com isso, para vocês construírem um gráfico, dizer o domínio, dizer a imagem, tá certo?